O resultado das safras agrícolas tem reflexo imediato na economia. O Estúdio 4 desta semana vai analisar este momento. Participam do programa o engenheiro agrônomo Ataídes Jacobsen, o produtor rural Dilermando Rostirola, o vice-presidente de agronegócios da Acisa, Lamar Sachs, e o professor de economia da UPF, Avelino Guariente. O Estúdio 4 vai ao ar hoje, às 11 horas da noite, aqui na UPF TV. E a previsão marca sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva para os próximos dias. Confira como fica o tempo na quarta e na quinta-feira. A quarta-feira deve ser de sol e aumento de nuvens ainda pela manhã. Chove à tarde e à noite, mínima de 18 e máxima de 27 graus. A quinta-feira deve ser de sol e não chove, mínima de 17 e máxima de 26 graus. O Bosque Lucas Araújo, em Passo Fundo, vai ser embargado. O anúncio do embargo foi feito na última semana. Essa é uma medida protetiva ao meio ambiente e foi realizada depois de 1 ano e meio de estudos no local. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o coordenador do IBAMA de Passo Fundo, Flabiano Castro. Flabiano, seja bem-vindo ao PFTV. Obrigado, Jean. Eu tenho que te perguntar o que levou, então, a essa decisão. Bom, na verdade, desde que eu assumi aqui o IBAMA em Passo Fundo, eu vinha com essa preocupação com aquela área, porque aquela é a última área de remanescente de Mata Atlântica na zona urbana de Passo Fundo. E um dos últimos remanescentes no município como um todo. Então é uma área sensível, uma área que tem uma atenção da população, né, uma pressão, e que está com o seu licenciamento parado. Então, em vista disso, foi uma área em que o IBAMA dedicou uma atenção. A questão é porque não existe o licenciamento. Exato. A gente pretende, como a legislação federal prevê, né, um licenciamento ambiental para qualquer tipo de parcelamento de solo. Aquilo ali foi loteado, foi parcelado. Tem que se dizer que quando iniciou o parcelamento, o loteamento daquela área, não era exigido o licenciamento ambiental. Certo. Isso foi há muitos anos atrás. Mas, a partir do momento em que começou a vigorar a lei, então aquele loteamento tinha que ter se adequado, tinha que ter passado por um processo de licenciamento normal, adequação. E aí houve, de um lado, um descaso do proprietário da área, de quem fez, que é a Fundação do Lucas Araújo, e por um outro lado também houve uma omissão do poder público, então nunca foi cobrado da Fundação. Isso passou a ser cobrado de cerca de 2 anos para cá. Certo. O local onde foi anunciado o embargo é apenas aquele local específico ou envolve toda a área do bosque? Na verdade, ele inicia na Avenida Scarpellini Ghesi e vai até a Rua Guilherme Kurtz, que é o que divide ali o bosque com o próximo bairro, né, quem vai sentido perimetral. Então toda aquela área ali do bosque, que é a área mais arborizada, aquela área que tem o mato mesmo, e também a parte onde já tem as moradias, mas que continua arborizado, toda aquela área está incluída. Flabiano, foi feito primeiramente então o anúncio do embargo, né? E como é que vai ser daqui para frente? Bom, a partir desse momento o estudo ele vai ser apresentado ainda, a gente vai ter uma audiência pública nas próximas semanas, aqui em Passo Fundo, provavelmente lá no Ministério Público. Então nós vamos apresentar o estudo completo, com mapas, as ruas, o que vai ser feito. Mas assim, para informar a população o que pode e o que não pode. Quem mora, tem a sua casa lá, no momento está impedido de reformar, ampliar. Isso é importante esclarecer. Quem tem o terreno não pode construir. Nem pode vender. Não pode vender, não pode comercializar, então está tudo congelado. Quem está morando, quem ainda não está morando vai ter que aguardar a solução desse caso. Qual é a única exceção? São pessoas que já iniciaram a construção, a gente fez um levantamento das construções que já foram iniciadas, então essa pessoa que iniciou a construção, ela vai ter o direito de terminar, até mesmo para não se deteriorar aquela obra. Certo. Mas essa é a única exceção. A gente está recebendo bastante ligações de pessoas justamente querendo saber como que vai acontecer, né? E a nossa ideia também agora nos próximos dias fazer uma reunião com a Associação de Moradores do Bosque para também estar passando essas informações. Então, para esclarecer, é similar ao embargo de uma obra, por exemplo? Exato, é igual o embargo de uma obra. Aí chega lá, embarga, tem uma lista de situações que tem que melhorar, que regularizar. A partir dessa melhora, então, via judicial, o embargo pode ser retirado. Ele pode ser retirado, mas o mais normal, né, de acontecer é a assinatura de um termo de ajustamento de conduta, o famoso TAC. Exato. Então isso tem que ser assinado entre o órgão licenciador, que é a FEPAM,
O IBAMA agora, que puxou a responsabilidade para si, uma vez Sim. que os outros órgãos não estavam cumprindo o que determina a legislação, e a Fundação. Então esse TAC ele vai ter as medidas, o que vai ter que ser feito, as adequações, porque desde que iniciou o loteamento até hoje, a legislação foi mudando. Então tem várias medidas novas que tem que ter naquele local de proteção ambiental. A gente tem, por exemplo, aí uma exigência de que 50% de toda a área seja parques ou praças para uso da população. Além disso, dentro de cada lote, hoje, depois da legislação da Mata Atlântica, que é de 2006, você tem que deixar 80% das árvores, só pode construir em 20% do seu lote individual, e essa é uma cobrança que ela deve ser feita aos proprietários, né, e não à fundação. Então você tem várias exigências ambientais que têm que ser cumpridas. Aproveitando a tua visita aqui, a tua participação aqui no canal de notícias, o Bosque enfrenta outros problemas com questão do lixo. Sim. O pessoal joga muito lixo lá, é um problema muito sério. Que ação o IBAMA pretende para isso? Assim? O que está sendo feito? Bom, na verdade, essa medida agora de embargo e tentativa de licenciamento é justamente para acabar com esse problema. Porque além da questão ambiental no bosque, a gente tem uma questão de saúde pública. Então as pessoas depositam lixo, junto com esse lixo vem rato, vem morcegos, vem pombas, vem outros animais. Aí traz um risco à população, porque a gente sabe que onde vem rato, vem cobras, então já tem muito avistamento ali de serpente naquela área. E não são os moradores de lá, né? Exatamente. É gente que vai até lá deixar o lixo. E a gente já presenciou gato, cachorro, até cavalo morto que o pessoal joga ali, porque é uma área de mata. Além disso, tem um problema de segurança pública. A gente tem inúmeros casos de assalto, de tentativa de estupro, de depósito de veículos roubados naquele local. Então, são vários problemas, na verdade, dentro de uma área em que não precisaria ter isso aí se fosse feito o licenciamento. E como diminuir, então, isso? A maneira de diminuir é justamente implementar essas medidas, terminar a urbanização, aquelas ruas ali que estão entreabertas, né, foram tomadas pelo mato, você fazer o licenciamento, abrir novamente essas ruas, colocar iluminação pública, e à medida em que forem surgindo novas casas, a tendência disso é diminuindo naturalmente, né, pela presença da população. Ok, Flabiano, o PFTV vai acompanhar então o andamento aí desse processo ao longo dos dias, então, tá bom? Obrigado pela tua participação, conversei com o Flabiano Castro, que é coordenador do IBAMA de Passo Fundo, tá? O atleta da UPF, Maicon Mancuso, é tricampeão do Campeonato Estadual Caixa de Atletismo. A prova aconteceu no último fim de semana em Porto Alegre. As provas foram realizadas na Sojipa e organizadas pela Federação de Atletismo do Rio Grande do Sul. Além de Maicon Mancuso, a cidade de Passo Fundo esteve representada pelos atletas Jardelino Fleck e Jocasta Oliboni. Todos disputaram a prova dos 5.000 metros, que contou com 27 atletas de vários estados do país. Maicon Mancuso conquistou a medalha de ouro com o tempo de 14 minutos e 44 segundos. Jardelino ficou com a medalha de prata. No feminino, Jocasta garantiu a medalha de bronze. Você já deve ter ouvido falar em mangá, anime, origami, sushi. Olha, tudo isso faz parte da cultura japonesa, que tem conquistado os olhares de muita gente em todo o mundo. Passo Fundo também entrou nessa onda e teve o primeiro evento para a alegria dos apaixonados por essa cultura. Eles são fascinados pela cultura japonesa. Mais de 700 pessoas participaram do primeiro Hero Day em Passo Fundo. O encontro teve muitas atrações: campeonato de videogame e de desenho, oficinas de origami e língua japonesa, palestra de artes marciais e ainda competição de TCG, um jogo de estratégia no qual os participantes criam baralhos de jogo personalizados, combinando as cartas de acordo com os objetivos. Eu quero tornar Passo Fundo um polo disso, com apresentação de artes marciais, anime, mangá, livraria, o campeonato de videogame e até expor lojas aqui mesmo de Passo Fundo. O Hero Day teve também concurso de cosplay, que avaliou o melhor traje a caráter de desenhos e filmes. E teve gente que caprichou. Desde 80 ali, Jaspion, Power Ranger, Changemans, é daí que surgiu. Todo mundo quis se fantasiar, ser um pouco do personagem, trazer a força deles para fora. Eu acredito que é através da diversidade cultural que nós nos conhecemos um pouco mais. Conhecemos também um pouco da sociedade que está ao nosso redor. Então, quando você, às vezes, incentiva o jovem a ler uma história em quadrinhos, a assistir um bom filme de ficção, né? Você está instigando o jovem a ter um senso crítico também.
Este é o primeiro evento do gênero na região. Teve uma turma que veio de Erechim para curtir e ficar por dentro das novidades. E eu gosto de videogame, todas essas coisas. Tipo, eu também desenho os mangás, mas principalmente pela música, né? Então, como não tem eventos assim na minha cidade, eu vim aqui para participar. E também gostei bastante da ideia de ter bastante lojas para a gente comprar as coisas que a gente gosta, para a gente poder usar o que a gente gosta. Por ser uma cultura que é diferente, que é de outro país, que a gente não tem muito acesso aqui, chama a atenção da gente vir buscar esse acesso onde aparece a oportunidade para nós. O Canal de Notícias volta amanhã, sempre ao vivo, ao 12h30. Você pode rever essa edição ainda hoje nos horários alternativos das 7h30 da noite e 10h30 da noite. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço, até amanhã.